Gênesis, capítulo de número 13 e versículo de número 7. Primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 13 e versículo de número 7. Aleluia. Falar, aleluia. Eu saí de Cachoeiro, andei praticamente 270 quilômetros para estar aqui. Só que eu vim aqui para entregar o que Deus mandou. Pastor Elias, eu conheço o pastor Elias de Batiba ali. Ele deixou um legado muito grande para aquele povo. Todos que eu conheço lá, porque eu rodava muito naquela região, até hoje falam muito bem dele. E ele foi aprovado por Deus, e o povo também o abraçou naquele lugar lá, deixou um legado grande. E eu sei que ele entende isso. Quando Deus te entrega algo, você tem que entregar aquilo que Deus mandou. Amém? Talvez para uns dói, mas a dor de agora vai te sarar. Amém? Quem achou, diga glória a Deus. Gênesis capítulo 13, versículo de número 7. E diz assim o texto: e houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló, e os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse-lhe Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim, e escolhes a esquerda. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor de destruir Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Aleluia. E então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Agora versículo 12. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Amém? E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde está para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda essa terra que vê te hei de dar a ti, a tua semente, para sempre. E farei da tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Amém. Levanta a sua mão. Diga: Senhor Jesus, nesta tarde eu te peço, prepara a minha fé, meu coração, para receber a tua palavra, que é digna de toda a nossa aceitação. Se assenta, queridos, glorifica a Deus com palma bem alegre para Jesus. Aleluia. Vamos meditar na palavra de Deus. Eu gostaria que você pudesse prestar atenção agora na palavra. Se puder não conversar com o irmão ou a irmã, para podermos entender a palavra de Deus nessa tarde. Queridos e amados, nós estamos mediante uma palavra de grande valia, de grande poder, de grande autoridade.
Palavra essa que nós conhecemos muito bem, quem inspirou esses 40 homens da Bíblia para poder a escrever, inspirada pelo Espírito Santo. Palavra que traz para aquele que está caído a força, palavra que traz para aquele que tem fome, que venha a ter, saciar sua alma através dessa palavra que é o pão. Aquele que tem sede, ela é a água da vida. E nós conhecemos que pelo poder da palavra de Deus todas as coisas foram feitas. E olhando para dentro desta palavra que nós lemos aqui nessa tarde, eu vejo algo muito importante, uma lição muito poderosa através desta palavra que foi lida. Conhecemos que Abraão, como era chamado Abrão, quando Deus chama ele em Gênesis, no capítulo de número 12, ele vai dizer: sai do meio da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Agora imagina um homem que tinha toda uma estrutura, ele tinha todo um suporte familiar dentro daquela cidade onde ele habitava, ele tinha uma condição financeira até boa, e ele estava no meio da sua família, vivendo o conforto da tua casa, vivendo o conforto, aleluia, no meio dos seus familiares. E ele então ouve uma voz que o chama, para uma missão, uma voz que o chama para uma terra que ele ainda não conhecia, que ele ainda não tinha ouvido falar desta terra. E ele vai começar a entender que a voz que o chamara não era uma voz humana, não era uma voz de um homem normal, porque o homem consegue entender quando Deus está falando e quando é o homem que está falando, porque quando Deus fala com alguém, esse alguém é impactado por um poder que não vem da terra, mas um poder que vem do céu. Porque quando Deus fala com uma pessoa, a pessoa sente um impacto não no corpo físico simplesmente, mas sente um impacto dentro da alma dela, e ela é impulsionada a poder dar crédito a essa palavra que está sendo liberada sobre a vida dela. Assim foi Abraão, quando ele escutou essa voz, ele estremeceu, ele tremeu, ele balançou, e foi como se um convite irrecusável, não teve como ele negar o chamado, não teve como ele não obedecer a essa voz. Então ele decidiu apostar tudo nessa voz que o chamava, ele decidiu colocar tudo que ele tinha nesse chamado de Deus para a vida dele. Então agora ele vai juntar algumas coisas que ele tinha, junta a tua família que estava com ele e diz: olha, nós estamos saindo daqui e nós vamos para uma terra diferente, nós vamos para um lugar diferente, nós vamos para um lugar. Para onde, Abraão, que nós vamos? Para onde de fato eu não sei, mas eu sei que quem me chamou garante aquilo que ele está falando. Ele disse que ele vai me mostrar, ele disse que ele vai me mostrar, ele vai me direcionar. Agora entenda o que é fé, entenda o que é confiança. A confiança ela não vem pelo ver, a fé ela não vem pelo ver, a fé ela vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Quem está entendendo aí vai dando glória. E ele decidiu confiar nesse chamado e pegou e saiu. De fato ele sai, e quando ele sai, ele vai agora ficando de lugar em lugar. Só que o que me chama a atenção é que Abraão, ele não montava uma estrutura de cimento, ele montava sempre uma tenda, porque a tenda ela tinha facilidade para montar e tinha facilidade para desmontar, porque ele sabia que montando tenda ele ia ter a possibilidade e a facilidade de entender quando Deus disser: olha, desarma a tenda e segue adiante, porque não é aqui a tua parada. Desarma a tua tenda e nós vamos armar em outro lugar. Aonde, Deus? Fica tranquilo que eu vou te dizer aonde você para, aonde você sai, aonde você entra. Fica tranquilo que quem está te direcionando sou eu. O homem, quando ele anda na direção de Deus, ele não está preocupado com o que vai acontecer lá na frente. Ele sabe que Deus chamou. Agora Deus nunca fala o que vai acontecer no percurso da caminhada. Ele nunca te diz as lutas que você vai passar no percurso da tua chamada. Ele só diz: vem. Quando ele diz vem, ele está dizendo para você: fica tranquilo que o que der no caminho eu garanto. Fica tranquilo que o que acontecer no meio da caminhada eu garanto. Ele está te chamando, e se ele te chamou nessa tarde, entenda, não temas provações.
estava junto com seu tio. E com certeza ele conversava em particular com seu tio. Ele perguntava ao seu tio em particular como que fazia-se para ouvir essa voz de Deus. Quem era esse Deus que o chamou? Como que ele creu tão nessa voz que o chamara de uma maneira tão espontânea? Com certeza Abraão, sentando com teu sobrinho, dava para ele explicações a respeito do Deus que o chamara e como que Deus o chamou e por que Deus o chamou. Porque ele estava envolvido em um propósito, ele estava envolvido em uma missão, ele estava envolvido em uma obra. Quem está envolvido na obra não tem tempo para olhar para a dificuldade que está vindo. Quem está envolvido em uma missão, ele tem um propósito, ele tem um foco, ele tem um alvo. E quem está envolvido numa missão, ele sabe que quem o alistou para esta missão é o que está capacitando ele, é o que está preparando ele, é o que está ajudando ele. Quem tem ele como capacitador, levanta a mão aí e vai adorando ao Senhor. Agora o que eu percebo na leitura da palavra é que Ló, ele vai de carona. E na carona que Ló pega com teu tio, ele prospera junto com Abraão. Ele vai crescendo financeiramente, ele vai ficando rico financeiramente, porque aonde Abraão pisava, Deus o abençoava. No capítulo de número 15, Deus vai dizer: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo. Sabe o que Deus está dizendo? Aonde você for, aonde você pisar, a tua proteção sou eu, a tua barreira protetora sou eu. Pode levantar nação contra você, eu sou teu escudo. Pode lançar seta contra você, eu sou teu escudo. Pode puxar a espada contra você, eu sou teu escudo. Pode vir cavaleiros contra você, eu sou teu escudo. Abraão, quem tem ele pelo teu escudo, aí quem é o teu escudo, levanta a sua mão para glória. E Abraão creu e foi, e logo foi prosperando, prosperando. Só que chega um momento que Deus vai tocar no próprio Abraão, porque Deus permite os pastores de Ló começar a ter conflito com os pastores do teu tio Abraão. Então Abraão vai chegar e vai dizer para Ló: meu sobrinho, o negócio é o seguinte, seu rebanho é grande, o meu é também, e está havendo conflito entre os seus pastores e os meus pastores do rebanho. Vamos fazer o seguinte, eu senti que não é bom a gente entrar em conflito, eu senti que não é bom a gente brigar nós dois. Abraão não tinha Ló como um sobrinho, ele tinha como um filho, como tivesse adotado aquele homem na fé com ele, junto com ele. E então ele vai dizer: vamos fazer o seguinte, toda a terra está diante dos teus olhos, toda ela. Escolhe para onde é que você quer ir. Olha a confiança de Abraão. Ele é, e ele foi chamado por Deus. Entenda o que eu vou lhe dizer. Quem é que estava na frente? Abraão. Quem que foi chamado por Deus? Abraão. Só que Abraão, ele era tão confiante em Deus que ele deu a vez dele para o sobrinho dele. Ele disse: pode escolher, porque quem tem confiança em Deus não se preocupa com cadeira. Quem confia em Deus não se preocupa com o lugar que ele está ocupando. Ele até cede a vez dele para outro, porque ele sabe que o que Deus tem para ele é maior. Ele sabe que o que Deus tem para ele é melhor. Então ele vai dizer: pode escolher. Porque tem pessoas que às vezes ele está na frente de uma obra, ele está na frente de a irmã está na frente do ciclo de oração, o irmão está na frente de um grupo de louvor, ele fica preocupado quando alguém começa a se destacar mais do que ele no meio do grupo. Ela fica se preocupando com aquela irmã que está se destacando mais do que ela ali no grupo, e está preocupada em tomar o lugar dela. Quem confia em Deus não se preocupa com o cargo. Quem se confia em Deus não acredita com aquilo que é
e à esquerda, a vontade de Deus é para mim e para a direita. Sabe aquela pessoa que diz assim: Senhor, o que o Senhor fizer está bom. Porque ele sabe que aonde ele pisar, Deus vai pisar com ele. Ele sabe para onde ele for, Deus vai ser com ele. Porque Deus fez essa promessa: aquele que for contigo, eu serei com ele. Aquele que for contra ti, eu serei contra ele. Então Abraão estava descansando na promessa de Deus. Deus está falando para alguém nessa tarde: descansa na minha promessa, descansa na minha palavra, descansa naquilo que eu te entreguei, descansa naquilo que eu coloquei na tua mão. Não se preocupa, não. E o que Ló vai olhar? Lição importante. Ló vai pegar a vez e dizer: nossa, ótimo, ainda bem que eu vou escolher primeiro. Os olhos dele vai olhar para onde? As campinas, tudo verdejante como se fosse um jardim. Planície, ó, fácil de cuidar dos gados, fácil de alimentar dos gados, fácil de dar água, lugar que tinha fartura, lugar que tinha facilidade para poder montar ali o seu curral, botar ali os seus pastores tomando conta. Não ia ter trabalho com montanha, sabe? Montanha é meio complicado. Montanha, os gados ia ter dificuldade para poder ter pastagem, ia ter dificuldade para poder se alimentar. Os pastores iam ter mais dificuldade para tomar conta daquelas ovelhas na beira dos pedregais, ia ter mais dificuldade para poder cuidar daquelas ovelhas. Então Ló vai olhar para a facilidade. Tem gente que entra na prova porque quer facilidade. Tem gente que entra no estreito porque está procurando facilidade. Tem gente que entra na situação difícil porque ele olha com um olhar carnal, ele não tem visão espiritual. Quem tem visão espiritual não está olhando para baixo. Quem tem visão espiritual não olha para isso, não. Quem tem visão espiritual olha, ele anda para cima. Levanta a mão e dá glória. Na promessa. Enquanto tem gente escolhendo um lugar para poder assentar, fica confiante na promessa. Enquanto tem gente escolhendo lugar para ir, confia na promessa. Deus vai te mandar para o lugar certo. Enquanto tem gente procurando um lugar bom para poder ocupar, fica tranquilo, Deus está contigo nessa caminhada. Não se preocupe, porque quem garante a tua chamada é dele. Quem garante o teu chamado é o Senhor. Então não quer mais. Escolhe Campinas, facilidade carnal. Aí, quando ele acaba de escolher, é para cá que você quer ir, meus princípios, é para ir, meu tio. Ele diz: me deite bem nessa. Abraão, pega o teu rebanho, pega os seus pastores, pega a tua família. E a Bíblia diz que ele vai para as montanhas. E o interessante é que Abraão ele vai procurar, ele vai para debaixo dos carvalhais de Mamre. E o interessante é que a primeira vez que Deus fala com Abraão, com 75 anos de idade, Deus vai falar debaixo de um carvalho. E agora Abraão vai procurar novamente um outro carvalho para ele ficar debaixo. Porque a preocupação de Abraão não era ouvir homens ou ter mordomias de homens nas campinas do Jordão. Não. Ele estava preocupado em ouvir de novo aquela voz maravilhosa que falou. Ele estava preocupado em sentir a presença que ele sentiu debaixo do carvalho. Abraão vai sair da planície e vai subir para a montanha. Crente que tem visão espiritual não fica andando olhando para baixo. Crente que tem visão espiritual fica olhando para cima. Ele vai olhando para cima. Ele vai olhando para cima. Ele vai olhando para cima. Quem vai entender na igreja, levanta a tua mão da glória. A pessoa que não tem visão espiritual, ele só anda olhando para baixo. É verdade, meu Deus. Quando ele só tem visão carnal, ele só olha para baixo. Ele não consegue enxergar o alto, ele não consegue olhar para cima, ele só anda olhando para baixo. E a maioria das pessoas que andam olhando para baixo entra em depressão. A maioria das pessoas que andam olhando para baixo, ele se afadiga com a luta do dia a dia, ele desiste da caminhada. As pessoas que andam olhando para baixo, ele desiste do chamado dele por qualquer coisa. As pessoas
cima. Ele anda com sapato só, um terno só, mora de aluguel, anda a pé, pega ônibus, mas está todo dia cheio da presença, cheio da graça, cheio da virtude, cheio do poder, cheio da glória. Quem está entendendo vai levanta a mão e vai adorando. Quem está entendendo vai levanta a mão e vai adorando. Está mais perto de Deus. Crente que tem visão de Deus, ele não olha a luta como um problema, ele olha a luta como uma oportunidade de se aproximar da presença. Crente que tem visão de Deus, ele olha a perseguição como um propósito de Deus na vida dele, estilo José. A perseguição estava vindo porque precisava de cumprir uma promessa. Os irmãos traem, é vendido, é falado que adulterou, mas não adulterou. Vai para a cadeia, fica na cadeia, mas ele estava crendo na promessa. Quem crê na promessa, o adultério não derruba ele. Quem crê na promessa, a prostituição não derruba ele. Quem crê na promessa, o levante não derruba ele. Quem crê na promessa, a paixão não derruba. Aleluia. Abraão olhou as montanhas e disse: que bom, que ótimo que eu vou para as montanhas. Porque Ló, para ele olhar para o tio dele, ele tinha que olhar para cima. Abraão, para olhar para Ló, ele tinha que olhar para baixo. Porque quem anda com Deus sempre anda por cima. Quem anda sem Deus sempre anda por baixo. Porque Deus te chamou por cabeça e não por cauda. Ele te chamou para andar por cima, não por baixo. Deus nesta parte está liberando uma palavra para a tua vida. Ainda que se levanta contra você, ainda que te caminha, ainda que te dá pedrada, entenda isso. Isso daí é para o teu crescimento. Vai recebendo para o teu crescimento. Quanto mais te persegue, mais você cresce. Quanto mais te bate, mais você avança. Quanto mais ele se cai, mais você prossegue. Levanta a sua mão aí e vai adorando. Porque você pega a massa de um pão caseiro, bota o fermento, e quanto mais você vai mexendo ela, depois que o fermento ele começa a agir, ela cresce. Ela cresce. O crente, quanto mais prova na vida dele, mais ele cresce. Quanto mais a prova aumenta, é sinal que mais perto da promessa você está. Davi primeiro mata o leão, depois ele vai matar o urso. A prova cresceu. Depois do urso vem quem? O gigante. Ele derruba o gigante. A prova aumentou. Só que depois do gigante veio um que era maior do que o gigante, que era o próprio rei. Se levanta contra ele. E quando o rei cai, Davi assume uma parte da promessa que Deus tinha feito. E entenda, quando Pedro estava preso, tinha 3 portas. A primeira porta tinha 4, na segunda tinha 4, na terceira tinha mais 4. Só que a última porta não era de madeira, a última porta era de ferro. Quanto mais a prova aquecendo na tua vida, é sinal que você está mais perto da promessa de Deus. É sinal que você está mais perto de alcançar o teu milagre. É sinal que você está mais perto de alcançar aquilo que Deus preparou para você. Separa, algo me chamou a atenção. Na separação, aí o que Deus vai falar? Abraão, olha toda a terra que tem em volta de ti. Olha toda a terra. Oriente, Ocidente, Norte, Sul. Tudo que você está vendo, eu vou te dar como herança. Calma aí. Eu parei e pensei, por que Deus não fez a promessa quando Ló estava com Abraão? Tem promessa que Deus vai fazer na tua vida
só depois que você se apartar de algumas amizades que você tem. Tem promessa que Deus vai fazer na tua vida só depois que você se afastar de algumas companhias que não estão te influenciando para o bem, estão te influenciando para o mal. Tem pessoas que ela não soma na tua vida, ela só quer te diminuir. Tem amizades que não te aproximam de Deus, ela só quer te afastar de Deus. Tem pessoas que ela não vem na tua vida para poder te empurrar para frente, ela só te arrasta para trás. E Deus nessa noite está querendo separar um ló de você. Deus está querendo separar esse amigo que está te atrapalhando. Deus está querendo separar essa irmã que está te atrapalhando a crescer espiritualmente. Deus está querendo tirar esse ló do teu caminho, te fazer uma promessa grande. Você precisa de saber com quem você anda. Se você anda com gente espiritual, você vai ficar espiritual. Se você anda com gente que só anda na carne, a tendência é você ficar na carne também. Então você te dá uma escolha a tua vida. De repente você está andando com pessoas que só ficam caluniando. Mesmo você não sendo caluniador, você acaba pegando esse costume de falar de um e outro. Se aparta dele. Se aparta dela. De repente você anda com pessoas que só ficam murmurando dos mistérios de Deus, que não creem em nada. Mesmo você crendo, uma hora você vai começar a dizer: eu acho que o irmão está certo mesmo. Aquele mistério ali não é de Deus. Aquele jeito ali de trabalhar não é Deus que está trabalhando. Porque a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Se você aprendeu o que é certo, anda naquilo que é certo. Se você aprendeu aquilo que é certo com Deus, permanece. Não fica dando ouvido a escarnecedor. Não fica dando ouvido a faladores. Não fica dando ouvido a profano. Mantenha a postura que Deus te chamou. Mantenha o chamado de Deus na tua vida. Só você que crê. Levanta a sua mão. Se afasta do seu tio e vai para Sodoma. Abraão se afasta de Ló e vai para os carvalhais de Ló. Ló estava dentro de Sodoma vendo toda a corrupção humana, todo o tipo de pecado que tinha dentro de Sodoma. Ló estava enxergando, estava vendo. O interessante é que Abraão vai para o baixo dos carvalhos e ele monta uma tenda. Abraão vai para dentro de Sodoma e faz uma casa. Ele gostou tanto de Sodoma que ele fez uma casa em Sodoma. Ele já não estava em tenda. Ele fez uma casa. Você diz que você é forte. Você diz que você suporta. Você diz que você não erra. Você diz que pode estar até no meio da Babilônia, mas não se corrompe. Foge dela. Foge dela. Cuidado com ela. Cuidado. Ele não vem te atropelando, ele vem de mansinho. O inimigo vem de mansinho. Ele vai te minando devagarzinho. Ele vai te minando com paciência. O diabo é paciente. Ele lança uma seta hoje, observa teu comportamento. Você não balançou, amanhã ele volta e lança outra. Você não balançou, amanhã ele volta e lança outra. Quando ele vê o teu comportamento balançando, ele diz: é aqui que eu vou continuar. É aqui que eu vou atacar. Porque aqui eu estou enxergando o ponto fraco dele. E quando você vê que você está começando a balançar, foge, corre, se afasta, vai para perto de Deus, vai para o refúgio de Deus, vai para a presença de Deus, vai para os caminhos do Senhor. Mas lá ele começou a gostar tanto que ele disse: nossa, esse lugar é um paraíso. Vou fazer uma casa. E faz a casa. Abraão monta a tenda. A visão de Abraão não era terra. A visão de Abraão era céu. Pastor, eu não posso fazer uma casa? Não estou dizendo no sentido material, estou falando no sentido espiritual. O ambiente que você está
Se você não tiver firmeza com Deus, Ele pode te influenciar tanto para o bem como para o mal. Se você está dentro da igreja, entra dentro da igreja, você é influenciado para as coisas boas. Se você está numa roda de ímpio conversando com eles, você começa a ser influenciado para as coisas ruins. Se você anda com um irmão que ele é espiritual, ele te influencia para crescer espiritualmente. Se você anda com um irmão que ele é carnudo, você vai te influenciar para ser carnal também. Se você anda com uma amizade, minha irmã, que te influencia para as coisas, para a oração, para o jejum, para o propósito, a tendência é te levar para perto de Deus. Mas se você anda com uma pessoa que só fica murmurando, questionando, a tendência é você se tornar murmurador também. Então escolha as suas amizades, pegue esse conselho nesta tarde, escolha com quem que você está andando, vai para perto de quem quer estar perto de Deus, vai para perto de quem quer andar com Deus, levanta a tua mão aí para receber essa palavra. E isso é uma influência tão grande. Eu vou dar um exemplo simplificado. Se você mora aqui em Colatina e você muda de Colatina para o Rio de Janeiro, aí você começa a ficar no meio dos cariocas, tudo puxando S. Daqui a pouco você chega na padaria e você pede, ô irmão, me dá aí 10 pão. Aí você chega na padaria, no meio do carioca, me dá 10 pães. Influência. Você vai falar alguma coisa e você já lembra daquilo que está na sua mente, todo dia você está escutando, você começa a puxar o S. Então é influência. Você vai para outro estado, um exemplo no Nordeste, você escuta toda hora os nordestinos falando para lá e para cá, você pega o sotaque deles sem você querer pegar, às vezes pega. Tem umas pessoas que já querem pegar e às vezes acha que já é carioca, um capixaba que é carioca, ele começa a falar S em tudo, não é S tudo, porque ele já quer imitar. Eu estou dizendo da influência, o pecado às vezes quer nos influenciar, nos afastar de Deus. Porque todo dia alguém fala no nosso ouvido. É a mesma coisa você todo dia falar com alguém de Jesus. Ele vai dormir com Jesus na mente, ele vai dormir com Jesus no coração. Mas se todo dia alguém falar uma coisa errada com você, aquilo fica martelando na tua cabeça. Se você não repreender aquilo no nome de Jesus, aquilo vai te limar, vai te corromper. Mas quem está lavado pelo sangue do Cordeiro aí, levanta a tua mão, sacode ela para cima e dá um glória. Ele se aparta de Abraão, ele se distancia de Deus. Agora ele vai viver dentro de Sodoma, rodeado pelo pecado. E a situação estava tão crítica lá dentro, tão crítica, que lá debaixo do carvalho, quando Abraão estava sentado na porta da tenda, aparecem 3 anjos, 3 homens. Abraão estava na porta da tenda e ele corre para receber aqueles 3 homens e diz: se vieste a mim com um propósito, me aguarda aqui que eu já vou ali, vou preparar 3 bolos e vou trazer para vocês o alimento para vocês comer e ficar fortalecido para continuar a caminhada. Aleluia, meu Deus. Ele estava recebendo a presença de Deus na terra. Ló estava recebendo a presença de influenciadores malignos na casa dele. Abraão estava ouvindo a voz de Deus nas montanhas, debaixo dos carvalhais. Ló estava vendo a corrupção dentro de Sodoma e Gomorra. Abraão estava servindo a anjos. Ló estava fazendo aliança com homens corruptos. Ló estava fazendo uma aliança com homens que não tinham nada de Deus. E Abraão estava recebendo a aliança que Deus estava fazendo com ele. Eu não sei aonde você quer ficar. Eu não sei se você quer ir para Sodoma ou se você quer ir para as montanhas. Eu não sei se você quer ouvir a voz de homens ou receber o chamado
isso. Mas eu sou passado de idade, aonde isso vai acontecer? Meu senhor, 99 anos, acabou. Aí ele diz: o que é impossível para Deus? Então, para Deus, todas as coisas são possíveis. Nesse determinado tempo eu voltarei. E você vai estar com uma criança no colo. Nunca duvide do poder da promessa de Deus. Irmã, não importa quantos anos a senhora tem e quantos anos que a promessa foi feita, creia. Deus vai cumprir. Irmão, não temas, a promessa vai cumprir na tua vida. Vai cumprir, prometeu, é fiel para cumprir ela. Levanta a tua mão e recebe essa palavra. Bate palmas e glorifica o Senhor. Aleluia. Agora vemos que aquele homem, próprio Deus que estava ali, diz assim: porventura ocultarei alguma coisa do meu servo? Quer dizer, que não vou fazer ele saber o que eu vou executar. E ele fica ali. E então ele vai, Abraão vai entender que eles vão destruir a cidade de Sodoma, porque eles revelam isso para ele. Aí Abraão vai questionar: e se tiver 50 lá dentro, o Senhor destrói? Não. 45? Não. 40? Não. 35? Não. 30? Vai caindo. Até quando chega em 10? Não. Não vou destruir o justo no meio do ímpio. Não, de maneira nenhuma. Mas não tinha nem 10. Olha como aquela cidade estava, nem 10 justo tinha. O que Deus faz? Manda os anjos, 2, que vai chegar na casa de Ló. Quando aqueles 2 anjos chegam, eles vão ser recebidos por Ló, porque Ló já não estava com visão espiritual, Ló tinha visão material. Ele olhou para aqueles 2 anjos, viu que eles estavam bem trajados, pensou: deve ser algum embaixador que está vindo de outro país, eu vou receber eles, porque quem sabe vou fazer um negócio importante. Bota eles para dentro da casa dele. O povo estava tão contaminado, porque eles descobriram que chegou aqueles 2 homens forasteiros lá dentro e foram até a porta de Ló e queriam que Ló botasse aqueles 2 homens para fora. E não preciso me entrar em detalhe aqui o que eles queriam fazer com aqueles 2 anjos que estavam na casa de Ló. Eles estavam tão contaminados, com a mente tão poluída, isso do maior até o menor. Aqueles homens estavam totalmente, tinham sido levados pelo pecado. E o que aqueles anjos fazem? Eles são necessários usar o poder divino para desviar aqueles homens. Eles cegam aqueles homens para eles não achar a porta da casa de Ló. Eu estou adiantando aqui para mim poder chegar aqui numa parte que eu quero entrar. E o que eles falam? Nós vamos destruir esta cidade com fogo. Fala com os teus servos, ajunte e vamos sair daqui urgente, porque nós viemos para destruir. Ló fala com os seus servos, eles vão zombar dele. Você é louco, velho, você está maluco. Nunca isso vai acontecer. O que é que os anjos são? Eles são obrigados a segurar na mão de Ló, das filhas e da esposa, e arrancar-lhes a força. O coração deles estava tão impregnado com Sodoma e Gomorra, que eles não estavam querendo sair eles próprios, eles foram arrastados. Por quê? Porque enquanto Ló estava dentro de Sodoma, tinha um intercessor na montanha que estava orando em favor dele. Tem gente que está dentro da igreja, tem mãe que está dentro da igreja e o filho está na droga, o teu filho não morreu ainda porque você está intercedendo. Tem irmão que está dentro da igreja, o teu irmão está na droga, não morreu ainda porque é um intercessor. Tem alguém que está com os joelhos dizendo livre. Segura isso, essa forte. Abraão estava intercedendo pelo teu sobrinho. E Deus não destruiu por causa da intercessão de Abraão. O diabo ainda não tirou a vida dessa pessoa da tua família por causa da tua intercessão, minha irmã. O diabo não destruiu essa pessoa da tua família por causa da tua intercessão, meu irmão. Enquanto tem o joelho dobrado, tem uma família de pé. Enquanto tem o joelho dobrado, tem um filho de pé. Enquanto
escapa-te por tua vida e não olhes para trás. Eles estavam saindo, recebendo a oportunidade da salvação, do livramento, mesmo sendo empurrado para fora. A mulher de Ló olha para trás. É aqui que eu quero começar a pregar. Ela virou uma estátua do sal, não porque ela olhou para trás, não. O olhar para trás, espiritualmente falando, ele não te para totalmente. O que te para é você sair de Sodoma, mas o teu coração ficar em Sodoma. Tem gente que ele está na igreja, mas o coração dele ainda não chegou na igreja. Tem gente que ele está na igreja, mas o coração dele ainda está no mundo. Tem gente que levanta a mão, aceita Jesus, batiza, toma a ceia, canta, prega, mas o coração dele ainda está em Sodoma. O coração dele ainda não foi liberto do mundo, o coração dele ainda não saiu do mundo, o coração dele ainda está preso no mundo. É por isso que você está vendo escândalo dentro da igreja, é por isso que você está vendo coisas profanas dentro da igreja. Por que o pastor vai estar dentro da igreja? Ele estava na igreja, mas o coração dele estava no mundo. Ele estava na igreja, mas o coração estava no mundo. Não adianta o teu corpo estar dentro, o teu coração está fora. Jesus te quer de corpo, alma e espírito. Levanta a mão para cima, levanta a mão e dá glória para o Senhor. Escapa-te por tua vida. Escapa-te por tua vida. Não olha para trás. Esquece o Egito. Esquece as panelas de carne do Egito. Esquece o pão que você comia no Egito. Esquece a tua mordomia que você tinha no Egito. Pastor, mas quando eu estava no tráfico, pastor, eu tinha dinheiro com fartura, hoje só ando com salário mínimo. Esquece o Egito. O Egito quer destruir a tua alma. O Egito quer te levar para o inferno. Sodoma quer te levar para o inferno. Mas Jesus está te dando a oportunidade de dizer: escapa de uma tua vida e não olhes para trás. Levanta a mão aí, levanta a mão, levanta a mão, e vai receber esta palavra. Eu fico preocupado com pessoas que vêm para a igreja. Eles aceitam Jesus, estão servindo a Cristo. Estão servindo a Cristo. Mas o tempo inteiro, eles estão lembrando de quem eles eram. O tempo inteiro. O diabo quer ressuscitar em você alguém que já morreu. O diabo quer trazer de volta aquela velha Maria que você era. O diabo quer trazer de volta aquele velho João, aquele Joaquim velho que você era. Aquele Joaquim que não tinha caráter, que comprava e não pagava. Aquele Joaquim que dava calote em todo mundo. Aquela Maria que dava calote em todo mundo. O diabo está querendo ressuscitar dentro de você essa pessoa velha. Você já não é a velha Maria, você não é o velho Joaquim. Você é uma nova criatura de vida na presença do Todo-Poderoso. Só quem está entendendo aí, levanta a tua mão para cima. Sacode a glória. Aleluia! É isso que o inimigo quer fazer nós voltarmos para trás, olharmos para trás, lembrar de quem nós éramos. Esquece o teu passado e olha para o teu futuro. Teu futuro é céu, teu futuro é rua de ouro, teu futuro é o rio da vida, teu futuro é a árvore da vida, teu futuro é do lado de Cristo, o teu futuro é aceitar na mesa com Abraão, Isaac, Jacó, Paulo, Elias, Eliseu. Só quem aguarda esta volta de Cristo, levanta a tua mão, levanta a tua mão e vamos olhar para frente, levanta a tua mão e vamos seguir em frente.
Bota o pastor Zé, tá ruim. Bota o pastor Joaquim, tá ruim. Bota o de São Paulo, tá ruim. Bota o do Espírito Santo, não presta. Bota o do Norte, também não presta. Nada para ele tá bom. Pastor, não é para ele tá bom. O problema não está no pastor. O problema não está na igreja. O problema está no camarada converter a língua dele a Jesus Cristo. Se ele não se converter, não tem como vir a salvação de Jesus. Levanta a mão aí da glória. Aí tem aquela irmã que anda santona. Parece até um general do exército. Retinha, saia lá no pé. A blusa dele é aqui, igual a minha de manga comprida. Quando pisa na igreja, parece que os anjos todinhos fazem aquela fila e diz: oh, majestade. E ela vai, ó, achando. Ela nem dá a paz do Senhor às irmãs para não se contaminar com o pecado que de repente a irmã se cometeu. Quando a igreja está no reboliço, ela está olhando e dizendo: tudo carne. Mas quando ela marcha, diz: Deus purinho na terra. Quando ela pega o microfone, ela diz: agora Deus fala. Quando o irmão está pregando, ela está dizendo: isso daí não é Deus, não, isso daí é carnalidade. E tem outra coisa, ela só recebe poder quando ela está com o microfone na mão. Quando ela está sem o microfone, ela é igual um sepulcro fechado. Som tá no microfone. O culto todo está acontecendo, ele está. O culto está rolando e ele está quieto. Fechado. Vamos dar oportunidade para o irmão Joaquim. Ele já vai. Pega o microfone, ó, já roda, pula e entrega. Será que lá atrás seu microfone não estava sentindo poder, não? Seu microfone não estava sentindo glória, não estava sentindo poder, não. Mas agora pegou o microfone e o negócio desceu. Não é porque o negócio desceu, é porque ele gosta de teatro, ele gosta de aparecer, ele gosta de ser ovacionado pelas pessoas. Mas aqui quem aparece é Cristo, ele é o dono da igreja. Levanta a mão, bate o pau aí na glória. Não adianta. Quem quer aparecer, Deus esconde ele. Quem não quer aparecer, Deus apresenta ele. Você já reparou que as pessoas que mais procuram, às vezes cargo é os que menos têm, e aqueles que menos procuram é o que mais tem oportunidade? Isso daí é Deus. Deus não escolhe pela aparência. Deus não escolhe pela tua mentezinha que você acha que é sábio e inteligente, mas Ele sabe que o teu coração está querendo aplauso, está querendo glória. Deus escolhe pessoas que estão dizendo: Deus, eu não sou, mas eu sei que o Senhor é. Eu não posso, mas o Senhor pode. Levanta a mão aí e vai adorando. Ló quis aparecer, ficou escondido. Abraão não quis aparecer. Deus diz: farei de ti pai de muitas nações. Daniel não foi chamado para o banquete de Belsazar. Entre os 1000 ele ficou separado. Mas na hora que a mão misteriosa escreve na parede, os 1000, ninguém entendeu nada. Quem não foi chamado para a festa agora vem como celebridade para poder interpretar os instrumentos. Levanta a tua mão aí para a glória, para a glória. Davi estava no pasto cuidando de ovelhas. Os bonitão estavam em casa, perfumado com patente de guerreiro. Aí Deus diz assim: não estou olhando para o traje, para a boniteza, para a aparência. Dentro da casa não tem? Então eu trago de fora. Vem no pasto, 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 para poder reinar.
unção, Deus disse: fica aqui os que só tem louvor, que eu vou trazer quem está trabalhando para me ungir. Deus não unge preguiçoso, eu vou entregar. Vou entregar. Deus não unge quem quer ficar de braços cruzados só aparecendo cartaz, não. Deus vai usar quem está trabalhando no campo, que está trabalhando na obra. Levanta a mão aí, igreja. Levanta a mão aí, recebe essa palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. Palavra santa, palavra santa, vai recebendo aí o nome de Deus, vai recebendo a virtude de Deus na tua vida, vai recebendo a presença do Espírito Santo na tua vida e agora. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh glória, oh glória. Eu fico impressionado com o trabalho de Deus. Gênesis 13. Deus manda Moisés escolher 12 espias para mandar para espiar a terra prometida. Quem era o homem que andava junto com Moisés? Estava do lado de Moisés, todo lugar que ele ia estava junto. Josué, não era? Quando Moisés foi fazer a eleição dos 12, todo mundo pensou: provavelmente Josué é o primeiro. É o camarada que está junto com Moisés. Moisés escolheu ele primeiro? Não. Deixou ele por último. Aí os que foram escolhidos primeiro morreram de bem feito. Anda com ele vai ser o último a ser escolhido. Agora eu não estou nem aí, agora ele é o último mesmo. Aí quando Moisés chama Josué, ele diz: Josué, vem cá. Você é o último, não é? Mas quem vai mandar em todo mundo lá é você, tá? Você vai na frente. Você está sendo o último a ser chamado, mas quem vai mandar nos 11 é você, vai, Josué. Pega essa palavra para a tua vida. Não se preocupe em ir na frente, se preocupe em fazer a vontade de Deus. Se você se preocupar em fazer a vontade de Deus, Deus vai contigo. Levanta a mão para cima, levanta a mão para cima da glória. Aleluia, queridos. Olha, eu sei que não dá. Tem algo, meu Deus, tem muita coisa. Eu vou finalizar a mensagem, Os anjos estão tirando a família de Ló. A mulher dele olha para trás. Ficou para trás. A mensagem de Deus na tarde de hoje é: não olhes para trás. Escapa-te por tua vida. Não vamos ficar olhando para o mundo, não. Nós estamos vivendo de fato dentro de Sodoma. Dentro de Sodoma. Nós estamos dentro de Sodoma. O mundo está aí. O pecado está aí. As coisas estão acontecendo na nossa frente, do nosso lado, cada dia mais. Mas Deus está enviando um mensageiro dizendo: escapa-te por tua vida. Escapa-te por tua vida. Tem um grande evento que vai acontecer no piscar de olhos. O arrebatamento da igreja vai acontecer. O arrebatamento da igreja vai acontecer. E a Bíblia diz que vai descer anjos e selar os escolhidos. Vai selar os escolhidos, aquele que tiver o sinal de Deus na testa. Cada crente verdadeiro tem a luz na testa. O Espírito Santo de Deus está brilhando. O diabo está querendo apagar a tua luz. Levanta a mão e seja cheio de Deus. Levanta a mão e seja cheio de Deus. Vamos olhar para frente. Escapa-te por tua vida. Ei, você que não aceitou Jesus ainda, o mundo não tem nada que presta. O mundo é só engano. O mundo é só ilusão. Não tem nada que presta. Nada.
todo Ele tem. E eu estou aqui porque Deus fez algo na minha vida. E quando eu estava no mundo, eu nasci entre aspas, 4 anos, meu pai se converteu, meu pai era espírita. Foi desenganado pela medicina e ele dentro de casa, os demônios não puderam fazer nada por ele, ele estava dentro de casa. Se assenta um minutinho só um minutinho, depois eu já encerro aqui. Ele estava dentro de casa, desenganado. Pastor Elias, os médicos deu 6 meses com meu pai. Espírita, fazia aquelas rezas dentro de casa, quebrava um monte de caco de vidro, mandava minhas irmãs passar por cima e não se cortava, ele rolava no meio daqueles vidros, não se cortava. Fazia trabalhos, ele trabalhava no DR na época, ele ia para fazer estatística, contar quantos carros passavam na via, ele mais um amigo que também gostava do espiritismo. E eu lembro que ele contava que uma vez eles foram para dentro de um rio de madrugada e ele começou a fazer uma reza lá, invocar um demônio. O demônio desceu em forma de uma cobra muito grande dentro do rio. Eles brincaram com aquela cobra de madrugada dentro daquele rio. E depois aquela cobra desapareceu do nada. Só que chegou uma hora que o diabo ele faz você sentir uma falsa alegria, um falso prazer, mas ele rouba totalmente a tua paz. Meu pai foi desenganado, e desenganado da medicina, ele sintonizou, na época, o rádio que estava em cima da cama, que ele estava já acamado, amarelo, estava com câncer no sangue. E quando ele sintonizou o rádio, o programa Voz da Libertação, ele não quis sintonizar no programa Voz da Revelação, o próprio Deus permitiu ele sintonizar e caiu no programa Voz da Libertação, que era de Cachoeiro na época. Estava o pastor lá falando que Jesus cura, que Jesus salva, que aquela pessoa que estivesse enferma dentro de casa, para pegar um copo com água ou botar a mão em cima do rádio receptor, que ele ia fazer uma oração, se estivesse enfermo, Jesus ia curar na hora. Naquele momento, meu pai, que queria matar os crentes, uma vez ele tentou matar um moço, que era até o Zé Luiz, que morava do lado da nossa casa, que era da Assembleia, que a Assembleia naquela época pegava no pé mais do que um carrapato. E ele falava com meu pai ficou com tanta ira dele que meu pai pegou uma arma que ele tinha, que era aquele de 2 calibres, me fugiu da mente agora, uma 32 de 2 canos, segurou na janela e disse: quando ele subia a escada eu mato ele. Minha mãe viu que ele ia realmente fazer, que ele tinha coragem para isso. Minha mãe voou nele, caiu nele, com a minha mãe no chão com a arma na mão. E ele falava que ia entrar na igreja, que ia juntar os crentes tudo, que isso, aquilo, aquilo outro. Olha o que acontece. Ele disse: se esse Jesus dos crentes me curar, amanhã todo mundo vai para a igreja, mas todo mundo vai aceitar Jesus. Até meus irmãos que eram mais velhos, sem querer, tiveram que ir. E ele era bravo, aquele italiano bravo. Ele botou a mão e quando começou a fazer oração, o demônio pegou nele dentro de casa. Ele se batia no chão, com o porco se batendo. E o pastor lá orando, disse: enfermidade, sai em nome de Jesus, agora todos os demônios, sai! Meu pai, que não conseguia andar, que estava todo entrevado, uma água amarela saiu do corpo dele, dentro do quarto. Ele levantou, começou a chorar e disse para minha mãe que ele estava igual um menino de 15 anos, não tinha mais nada no corpo. Preste atenção, pegou a Kombi que ele tinha, jogou todo mundo dentro da Kombi e disse: amanhã todo mundo vira crente. Minha mãe sem querer foi, meus irmãos sem querer foi, até a gente, eu tinha 4 anos de idade, tive que ir também. Vamos lá, todo mundo, levanta a mão. Todo mundo teve que aceitar Jesus. Agora escuta, todo mundo aceitou, o tempo passou, minhas irmãs foram crescendo, daqui a pouco uma casou, desenhou, outra casou, desenhou. Meu irmão mais velho também não ficou. E ficou eu e meus, mas somos 6. Ficou eu e meus 2 irmãos mais novos dentro de casa. Meu pai orava tanto. Ele ficava a noite inteira, pastor Elias, orando dentro de casa. Ele andava para um lado e para o outro da casa, ia trabalhar no outro dia. E orava. E uma oração
oração que ficou dentro da minha mente, que nunca mais eu esqueci, não vou esquecer. É uma vez que nós fomos para Vitória, moramos em Vitória um tempo, meu pai dirigiu a congregação ali em Mucuri, Vitória também, e eu ia com ele, andando com ele para lá e para cá, e nós íamos para Cachoeira, nós morávamos dentro de um barraco de tal, minha esposa lembra, eles chamavam até de Arca de Noé, era pintado de azul, um barracão de madeira. E aí meu pai andava dentro de casa naquele barracão morando, e eu lembro que eu deitado na cama já, adolescente, com uns 15, 16 anos, meu pai começava a orar e dizia: Senhor, levanta alguém no meio da minha família para poder orar em favor de nós. Ele já cansado. Levanta alguém, Senhor, salva meus filhos, liberta os meus filhos, levanta um deles, Senhor. E aquilo ficou dentro de mim. Eu escutava aquelas orações toda madrugada. E eu casei com a minha esposa, fomos para o Rio de Janeiro. Ficamos ali 3 anos e 8 meses no Rio de Janeiro. E um dia meu pai me ligou. Eu no Rio, longe de Deus, longe das coisas de Deus. Só que dentro de mim, você sabe o que eu pedi? Eu falei: Senhor, para mim ir para a sua presença, sabe o que eu quero? Se eu sofrer um acidente, que eu fique paralítico, olha a mentalidade, que eu fique paralítico, aí o Senhor me cura. Aí eu vou pregar e eu conto o testemunho que o Senhor fez na minha vida. Era esse meu sentimento. Só que Deus, conhecendo a natureza humana, diz: eu não vou tocar em você não, eu vou tocar onde mais dói em você. Meu pai vai e me liga: meu filho, tive uma visão com você esta madrugada. Falei: que visão, pai? Meu pai disse assim: meu filho, eu via você em um carro branco. Você estava com uma Bíblia, e essa Bíblia era dourada assim por fora, tipo isso daqui assim, ó. E eu vi quando você parava o carro perto de mim e me chamava para me ir com você em uma igreja, que você ia pregar nessa igreja. Olha o que é Deus. E o que o senhor entende isso, pai? Meu pai disse: meu filho, Deus tem uma obra na sua vida e é rápido. 3 meses depois, eu do Rio, Cachoeiro de novo. Setembro, cheguei em setembro, 13 de setembro de 2004. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. 30 de janeiro de 2005, eu estava dentro do CTI, de joelho dobrado, com a minha mão levantada para cima. Por quê, pastor? Porque meu irmão abaixo de mim, ele tinha 18 anos na época, foi desenganado pela medicina. E numa segunda-feira, que se você for olhar no calendário de 2005, segunda-feira, 30 de janeiro de 2005, 8h30 da noite, eu estava na porta do CTI com meu pai para visitar o meu irmão. A doutora chegou perto do meu pai e disse assim: pai, o senhor crê em Deus, não crê? O que a gente podia fazer para o teu filho, a gente fez, não tem mais jeito. O doutor, que ele é enfermeiro, o Cláudio, que mora até no bairro até hoje, ele chamou um dos amigos do meu irmão, que era muito amigo dele, e disse assim: ô nego, se você quer ver o André ainda vivo, vai essa semana, porque o médico dele falou comigo que ele não passa dessa semana. Quando eu entrei dentro do CTI, que a médica recebemos aquela palavra na entrada, que eu entrei no corredor da Santa Casa, eu olhei lá no final, meu pai falou assim: meu filho, aquele lá é o teu irmão, pele e osso, em cima de um leito todo ferido, as costas machucadas. Eu olhei e começou a passar um filme na minha mente. A minha esposa está ali de prova. Eu disse para ela assim, uma semana antes: você sabe por que meu irmão está lá? Eu não entendi. Ela disse: por quê? Eu falei: porque Deus tem uma obra na minha vida. A hora que eu levantar a mão, Deus arranca ele de lá. E ela não era evangélica, a mãe dela era ministra da palavra da igreja católica. Ela estava numa família católica, mas gostava da igreja evangélica. Olha o trabalho de Deus, ó. Aí ela disse: por que você não faz isso? E o inimigo dizendo: você vai fazer, você vai ter que parar com isso, aqui o seu amigo vai te abandonar, você não vai poder mais jogar futebol, você não vai poder. E eu fui entrando dentro daquele corredor e olhando para o meu irmão lá naquele leito. Começou a passar um filme na minha mente. Eu falei: meu Deus, bagunça, festa, não sou feliz, não tenho paz. Agora meu irmão em cima do leito, ninguém, cadê os amigos? Sumiu, não tem ninguém aqui. Quando eu cheguei perto da cama do meu irmão, ele cheio de aparelho, corpo todo,
máscara de oxigênio, a cabeça dele estava inchada, os olhos dele tapados, e ele com um aparelho também de respiração na boca. Meu pai foi no ouvido dele e eu lembro perfeitamente, claramente, meu pai disse: meu filho, seu pai está aqui, e o seu irmão veio te ver também. A lágrima caiu do olho dele, e ele fez assim com o dedo, com a mão cheia de fios de aparelho, fez assim. Meu pai disse: você quer falar alguma coisa? E ele fez assim com o dedo. Meu pai foi lá na doutora: doutor, meu filho acho que quer falar alguma coisa comigo. E a doutora: pai, eu não posso tirar a máscara dele muito tempo, coisa rápida. Aí a doutora foi lá, tirou a máscara do irmão. Meu pai botou o ouvido na boca dele. A palavra dele foi essa: pai, molha o teu dedo e pinga água na minha boca. Aquilo para mim foi uma pedra dentro do meu coração que quebrou tudo. Meu pai disse: doutor, eu posso dar água a ele? De maneira nenhuma, pai. Se você quiser, pega esse copinho de café, higieniza sua mão com álcool, bota um pinguinho dentro do copo e molha a língua dele. 18 anos de idade, com a vida por um fio para terminar. Mas quando a medicina desengana, Deus entra na cena. Quando meu pai falou: meu filho, abre a boca, seu pai vai botar água na sua boca. Meu pai pega aquele copinho, leva na direção da boca dele, ele abre a boca. Quando meu irmão abriu a boca, a cena está dentro da minha mente. Ele botou a língua do lado de fora. A língua do meu irmão estava igual terra seca, toda rachada, porque os rins dele estavam praticamente calados, o intestino infeccionado, os pulmões todo infeccionado. Era morte. Quando ele abriu a boca, ele jogou, meu pai jogou aquela gotinha de água na boca dele, ele puxou aquela água com tanta vontade e batia a boca seca, os beiços dele colavam no outro, chupando aquela gotinha de água. Eu caí de joelho, levantei as mãos para cima e disse: Jesus, o doutor da terra falou que meu irmão vai sair daqui essa semana dentro de um caixão, mas a última palavra é do Senhor. Se o Senhor arrancar meu irmão daqui esta semana ainda, Deus, o médico disse que ainda ele sair vivo, ele vai sair paralítico, cego, com uma sequela terrível. Mas, Senhor, se o arrancar daqui é um tempo perfeito. A partir de agora a minha vida está na tua mão. A minha vida está na tua mão, irmão. Olha o que é Deus, olha o que é Deus. Eu levantei a mão ali dentro e entreguei a minha vida a Jesus. Segunda-feira, terça, telefone de casa tocou. O hospital Santa Casa ligando para minha família, mandou todo mundo descer. Quando todo mundo chama todo mundo, é dois sinal: ou morreu, ou vai ter que fazer alguma coisa que a família vai ter que assinar. O doutor chega, chama minha irmã mais velha, que estava acompanhando o caso, e nós na entrada da Santa Casa, sentado lá. Minha irmã vai, conversa com o doutor, daqui a pouco minha irmã já vem debaixo de lágrimas chorando. Quando chega perto da minha mãe, fala com a minha mãe chora, minha irmã chora, meus irmãos começam a chorar. E eu olhando para eles, me deu uma alegria tão grande dentro de mim, dentro da minha alma. Eu comecei a rir, e eles, minha mãe olhou para mim: meu filho, o que está acontecendo? Você está rindo? O que você está vendo alguma coisa? Eu falei: mãe, eu não estou vendo nada. Aí Deus falou comigo assim, dentro do meu ouvido: porque temeis, homens de pouca fé? Porque temeis, homens de pouca fé? Porque temeis, homens de pouca fé? Veio uma força de Deus dentro de mim. E eu falei: mãe, esta semana até domingo, meu irmão está dentro de casa. Aquela palavra desceu como uma flecha de fogo. Apagou a emissora, eles começaram a engolir seco. Falei: até domingo meu irmão está dentro de casa. O médico disse: olha, se o jovem não tiver nenhum sinal de melhora, nós vamos ter que ligar para ele. E o prazo foi aquele, terça-feira até meia-noite. Olha o que é Deus. Veio um camarada perturbado,
zoador, bagunceiro eu era. Na firma que eu trabalhava, eu perturbava todo mundo. No ônibus eu perturbava todo mundo. De um dia para a noite eu mudei. Eu acordei e quando eu fui dormi já crente. E acordei no outro dia crente mesmo. Só tinha uma calça marrom. Minha esposa está aí de testemunha. Só uma, eu só tinha uma calça. E naquele tempo eu tinha acabado de comprar um monte de bermuda nova, vai pra praia, isso aqui. Abandonei tudo, só uma calça. Ela lavava para eu ficar de dia. Eu dormia de bermuda, no outro dia botava na mesma calça. Mas preste atenção, isso foi aconteceu na terça. Na quarta-feira, primeira vez que eu vejo algo de Deus na minha vida. Eu chegando na empresa 6h20 da manhã, que era longe, pegava um ônibus 5 e pouco, chegava com 6h20, 6h30. Uma serração baixa, um trilhozinho de passo para chegar num galpão grande que a gente trabalhava. Os meninos tudo na frente, agora eu me separei, fiquei por último, estou indo, andando. Daqui a pouco eu estou andando assim, e no meio daquela serração baixa me abre um lençol, como se fosse um lençol branco, mais claro do que aquela neblina. E como um flash, eu via meu irmão sentado na cama do hospital, com um prato tomando sopa. Meu Deus, comecei a chorar. Senti algo sobrenatural. Fui trabalhar e fiquei com aquilo na cabeça. 11h30 da manhã para 11h40. Minha mãe liga para mim com o meu celular. Meu filho, tem uma coisa para te contar. Eu disse, mãe, não preciso contar não, que eu já sei o que é. Mas como? Alguém te ligou? Eu falei, não me ligou não. A senhora vai falar para mim que meu irmão saiu do CTI, está no quarto e até sopa já deram para ele hoje. Minha mãe começou a chorar do outro lado e disse, é isso mesmo, meu filho. É isso mesmo, levanta a mão, tem para o Deus de milagre aí. Tem para o Deus de milagre, levanta a mão e dá. Pastor Elias, olha só. Meu pai ficando com meu irmão todo dia, acompanhante no quarto agora, de quarta. Quando chegou no sábado, meu pai ligou para mim, meu filho, tem como você vir ficar com teu irmão de sábado para domingo? Eu disse que ele tinha que sair de lá quando? Domingo. Aí ele falou assim, tem como você vir ficar com ele de hoje para amanhã? Falei, vou pai, fui. Aí meu irmão que já me conhecia, cabelo pintado. Quando eu cheguei no hospital lá, que ele estava sentado, deitado lá, aí que eu entrei, ele olhou para mim assim, o que aconteceu com você? Eu falei, por quê? Você está diferente. Eu falei, não, eu estou na igreja agora, mas não falei o motivo, estou na igreja agora. Você na igreja? Eu falei, pensei comigo, por causa de você, rapaz. Aí ele olhou para mim, você na igreja? Eu falei, estou na igreja. Aí conversei um pouco com ele, daqui a pouco, ele pegou uma madonna, deu mais ou menos meia-noite. Dobrei meu joelho no chão e comecei a orar. Só que você sabe que crente novo convertido é exagerado. Uma placona de todo tamanho, silêncio. E eu comecei. Senhor, meu Deus, meu Pai. De olho fechado, joelho dobrado. Ele dormindo, de olho fechado. Daqui a pouco, eu senti uma mão batendo nas costas. Eu tomei um susto tão grande. A enfermeira veio desesperada, batendo. Moço, pelo amor de Deus, moço, olha a placa ali, silêncio. Comecei a cochichar com Deus. 1h30 da manhã, meu irmão acordou e disse, Leandro, me leva no banheiro. Falei, eu não vou levar não. Você está doido? Eu preciso ir no banheiro. Falei, não vou levar não, você vai sozinho. Ele, minhas pernas, você sabe que não está mexendo. Não está mexendo, calma aí então. Botei a mão na perna dele e falei, Jesus, a sua palavra fala que a gente tem que fazer a nossa parte. E quando a gente faz a nossa parte, o Senhor faz a tua. A minha parte eu fiz, o meu propósito, meu irmão, saia desse hospital andando, e tem que ser hoje, Jesus, é hoje, o propósito é para hoje. Orei para ele e disse assim, mexe a perna. Aí eu lembrei daquelas concentrações que o missionário fazia, que ele orava assim, mandava os paralíticos levantar. Eu falei, não, se ele orou, Jesus ouviu, ele vai ouvir eu também. Aí ele mexeu a perna, olhou para mim, me assustado, falou, rapaz, esse cara estava no mundo, agora está assim. Levantou, virou, sentou na cama. Eu mandei levantar, ele levantou, botou o pé no chão, disse assim, bate o pé no chão aí, bate o pé no chão. Ele bateu o pé no chão, irmão, e saiu andando, foi no banheiro, voltou. 7 horas da manhã, meu pai chegou para ficar com ele.
doutor veio e olhou para o meu pai e disse: meu pai perguntou: doutor, que dia que meu filho vai sair daqui? O doutor disse para ele assim: ó, saravá, seu filho só vai sair daqui na próxima semana. O sangue de Jesus tem poder, ele sai hoje. Foi o tempo de eu pegar o carro, chegar na minha casa, o telefone lá de Cascocô. Minha mãe atendeu e disse: meu filho, espera aí, não bota o carro aí não. Por que, mãe? Teu irmão recebeu alta agora, vai buscar ele, levanta a mão aí, levanta a mão aí, porque ele vai. Pastor aí, está vivo, tem o próprio negócio dele, 2 filhos, veio até 2 de lambuja para ele, que não era dele, mas veio também, está lá. E está abençoado e com saúde para a glória de